falar só aquele pouquinho, né? Enganei vocês. Nós estamos aqui nessa conferência NEOS. Graças ao Senhor, Ele nos trouxe aqui. E nós estamos muito contentes de ver todos vocês já pegando fogo, né? Saindo do rio pegando fogo e pondo fogo em todos nós. Desde ontem à noite nós temos visto a reação de vocês. Na verdade, nós temos acompanhado isso já há vários meses. E, né, como foi falado, vocês são os NEOs. Agora, o que nós queremos fazer nessa conferência é mostrar para vocês quem são os NEOs, quais as características deles, por que eles estão aqui, por que chegaram até aqui. Então, o que nós vamos fazer nessas mensagens é mostrar para vocês vários aspectos de vocês mesmos, que talvez vocês não conheçam. E não só isso, também dá para vocês uma direção de como prosseguir daqui para frente. Vocês chegaram até aqui, não podem ficar só aqui, precisam avançar. Então, nesta manhã, nós vamos começar falando de algumas características do NEOS. E a primeira delas, que é o tema dessa mensagem, é que os NEOS são reconectados com Deus. Quem são os NEOS? Reconectados com Deus. Agora, se há uma reconexão, significa que em algum momento houve o quê? Uma desconexão. Então, é isso que nós queremos mostrar. Que em algum momento houve essa desconexão, mas também não parou aí. A desconexão é uma péssima notícia. Mas existe a reconexão. E eu acho que disso vocês entendem bem, né? De desconexão e reconexão, porque quando vocês estão usando o celular ou quando estão usando o computador e acontece uma falha na internet, uma desconexão, você está na estrada e passa por uma zona de, como é que chama? De sombra. E você está lá vendo alguma coisa e o vídeo começa a falhar e você está ouvindo alguma coisa e não consegue ouvir mais. Você está mandando mensagem e não chega. E você também não recebe mensagem. O que aconteceu ali? Uma desconexão. E o que você mais quer nesse momento? Reconectar. E quando você está em casa, que a internet vive caindo, aí você fala para o seu pai assim: essa internet não dá. A gente precisa de uma internet melhor, né? E as operadoras de internet vivem ligando para o seu pai, né? O telemarketing deles está sempre lá oferecendo o quê? Melhor conexão. E fala assim: o senhor já tem uma operadora? Já. De quantos giga ou quantos mega? Ele fala: nós estamos oferecendo o dobro. E você está doido para o seu pai aceitar essa proposta. Porque você quer uma conexão melhor. Só que seu pai fala assim: eu não vou fazer. Só para ela aprender. É isso? Não, ele tem uma conexão melhor. Ele quer uma conexão melhor, porque ele também usa. Então, eu acho que hoje, né, no mundo que nós estamos vivendo, todo mundo entende alguma coisa de conexão. Agora, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando começou essa história de conexão? Não foi só quando surgiu a internet no final da década de 90. Conexão é um pouco mais antiga do que isso. Sabe quando começou? Sabe qual foi a primeira conexão que houve em todo o universo? Antes mesmo de haver qualquer coisa. Não havia os planetas, não havia as estrelas, não havia nenhuma criatura, não havia os anjos.
só havia Deus. Não havia mais nada. Mas já existia conexão. Sabe entre quem? Entre o Pai, o Filho e o Espírito. Eles tinham uma conexão perfeita, plena. Não dava nem para medir, não precisava nem instalar o medidor de conexão para ver a velocidade. Eles tinham uma conexão maravilhosa. E era tão rica, tão perfeita, tão plena, que Deus fez um plano. Existem os planos de internet, mas o plano de Deus é muito superior a isso. O plano dele foi criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Sabe para quê? Para incluir nessa conexão. A conexão, quando às vezes nós vamos a algum lugar, dependendo do número de pessoas conectadas, até que a conexão é boa, mas por causa do número de pessoas conectadas, a conexão acaba caindo, porque ela não dá conta de quantos estão conectados. Mas a conexão de Deus é tão boa, mas tão boa, que nós podemos conectar o mundo inteiro, todos os seres humanos, todos os que já existiram, até os últimos que vão ainda nascer, todos podem se conectar a Deus, sem nenhuma falha, sem nenhum perigo de desconexão. Então Deus criou o homem justamente para isso, para incluir nessa conexão. Era o Pai, o Filho e o Espírito. Mas olha só o que nós vemos aqui em Romanos, capítulo 8. Versículo 29. Fala o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, sabe quem são esses? Vocês. Deus conheceu vocês lá na eternidade. Ele já sabia quem você era. Então, os que Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos conectados. O Senhor foi o primeiro a se conectar a Deus. Na verdade, a conexão dele nasceu com o próprio Deus, ou seja, sempre existiu. Mas Deus não queria apenas uma pessoa conectada a Ele, Deus queria muitos conectados. Porque Ele tem um plano de internet maravilhoso, imenso, inesgotável. Então Ele queria chamar muitos. Não importa quantos sejam, nunca vão ser demais. Nunca vão ser demais. Desde que o Senhor nos criou, Ele tinha essa intenção. Muitos conectados, muitos conectados, muitos conectados. Graças ao Senhor, nós somos esses muitos conectados aqui. Mas em toda a história, sempre houve pessoas conectadas. E até a volta do Senhor, muitos ainda vão se conectar. Mas vocês estão aqui agora. Vocês já foram conectados. Graças ao Senhor. Essa era a intenção dele. Ele está conseguindo isso, então por isso Ele criou o homem. Colocou no jardim do Éden, onde a conexão era ótima.
Não havia ali nenhuma zona em que não havia conexão. Que Deus mesmo estava tendo conexão com o homem estava tendo conexão, não havia problema nenhum. E o Senhor até falou o seguinte, em Gênesis 2, fala assim: não é bom que o homem se conecte sozinho. Eu vou criar mais uma pessoa para se conectar com ele. E ele criou a mulher. Então aí, não havia apenas a conexão do homem com Deus, mas também havia a conexão do homem com outros homens, porque a intenção de Deus não é apenas a conexão com ele, mas a conexão entre si. Nós não temos apenas a conexão com o servidor, nós temos a conexão uns com os outros. As redes sociais são justamente isso, conexão entre as pessoas, não apenas com o servidor de internet. Então ali no Éden, Deus já determinou que essa conexão não seria só com ele, seria também entre todos. E o Senhor tinha certeza que poderia suprir o que fosse necessário para essa conexão acontecer. Mas nós temos um problema aí. Porque Deus tem um inimigo. E o inimigo entrou para causar a desconexão. E foi isso que aconteceu em Gênesis 3. Ele começou a causar problemas na transmissão. E começou a dizer: escuta, esse fio aí está desconectado, esse cabo não está bom. Você precisa trocar o plugin. Você precisa mexer nisso aí. Fez o homem duvidar da capacidade de Deus de se conectar a Ele e prover, o provedor, a melhor conexão que havia. E quando o homem o homem creu nessas mentiras, o que aconteceu? Houve uma desconexão. Primeira coisa, ele se desconectou de Deus. Então, no capítulo 3 de Gênesis, a gente lê o seguinte, no versículo 8, fala: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, estou lendo na versão NAA, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O que aconteceu aqui? Uma desconexão. Eles se esconderam entre as árvores. Ali não havia conexão. E não foi só entre o homem e Deus, mas no versículo 7, a gente lê assim: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, antes, eles não tinham barreira nenhuma um com o outro. A conexão, não apenas a conexão com Deus era ótima, mas a conexão um com o outro também era muito boa. Não havia problema nenhum em se conectar. Mas quando os olhos se abriram, a conexão não só falhou com Deus, mas começou a falhar também um com o outro. E aí, as pessoas começaram a se desconectar, se tornaram conectadas só com elas mesmas. O irmão Pedro leu aqui 2 Timóteo 3. A primeira coisa que fala desses tempos difíceis dos últimos dias, qual é? Egoísmo. O que é o egoísmo? É o se desconectar um do outro. Eu só penso em mim. E é isso que nós temos hoje na sociedade. Cada um pensa em si. Ou seja, não há essa conexão. Embora hoje, usando os termos aqui desta terra, haja muita conexão via rede social e tudo mais,
Não existe um relacionamento pessoal entre as pessoas, eles estão cada vez mais isolados. Eu me comunico com um monte de gente, mas não saio de casa. Converso com várias pessoas, mas não face a face. Eu me isolo. Isso aí é um reflexo do que aconteceu lá em Gênesis 3. Ali começou a desconexão, tanto com Deus como entre os homens. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Ele continuava com essa conexão plena, querendo incluir muitos, então ele não parou aí. Por isso nós temos Colossenses, capítulo 3. Ou melhor, capítulo 1, versículos 13 e 14, que fala o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas. Essa palavra poder também pode ser traduzida por autoridade ou até mesmo império. O império das trevas, o poder das trevas. E fez o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele restabeleceu a conexão. E essa conexão foi feita por meio de um conector. A conexão precisa de um conector. Quem é esse conector? Cristo. Cristo é o conector. Nós vamos ver mais sobre isso na próxima mensagem. Então, Cristo é esse conector que fala no versículo 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse conector resolveu todos os problemas de conexão que nós tínhamos. Nós tínhamos o pecado que se tornou uma barreira entre nós e Deus. Temos o mundo, que é o ambiente que tenta nos desviar a nossa atenção de Deus. E temos principalmente o diabo, que fica o tempo todo nos tentando a nos desconectar com Deus e nos conectar a qualquer outra coisa. E quando nós tentamos nos reconectar, ele sempre nos tenta impedir de nos conectar. Mas na cruz, o Senhor resolveu tudo isso. E o melhor de tudo, sabe qual é? O que é? É que esse pacote que Deus oferece, completamente diferente dos pacotes que as operadoras fornecem, é gratuito. Você sabe que no mundo não existe nada gratuito, é ou não é? Quando você vai a algum lugar, né, você vai para uma cafeteria e lá fala Wi-Fi grátis. Não é grátis. Alguém está pagando. O dono da cafeteria está pagando. E se ele está pagando, ele vai incluir isso no preço do café que você vai tomar. Ou no preço do lanche que você vai fazer. Não existe conexão gratuita, exceto a conexão com Deus. Mas espera lá, é gratuita para nós, mas teve um preço. E esse versículo fala, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ou seja, um preço foi pago. O Senhor lá na cruz pagou esse preço para que hoje nós tivéssemos essa conexão. Você está conectado a Deus? Sim ou não? Um preço foi pago. Você pagou alguma coisa? Não, mas o Senhor pagou. Sabe o que é isso? Graça. Essa conexão é de graça. O que nós precisamos fazer? Crer. Nós cremos.
E nós cremos por meio do quê? Da palavra. A palavra vem para nos fazer a reconexão com Deus. O que nós estamos fazendo aqui nesses dias? Desfrutando a palavra. Desfrutar a palavra aqui nesses dias, imergir na palavra aqui nesses dias, vai fazer com que a sua conexão com Deus fique muito melhor, muito mais rápida. Você vai poder fazer download de tudo que está no céu, literalmente nas nuvens. Né? Nós vamos ver também que em Colossenses 3, Paulo fala assim: buscai as coisas lá do servidor. E para isso você precisa de uma boa velocidade de internet, para não ficar falhando. Né? Mas para fazer isso, para ter uma boa qualidade de internet, se fosse na nossa vida, você precisava pagar por isso, mas o que Deus providenciou para nós é gratuito. Nós podemos buscar as coisas lá do alto, com a melhor velocidade de internet, por meio da palavra, de graça. De graça. E não só buscar as coisas do alto, nós também podemos fazer upload da nossa mente. Nós podemos pensar nas coisas do alto. Então não é só uma questão de trazer as coisas do alto para a terra, nós também podemos pensar nas coisas do alto, a nossa mente pode ser renovada, nós podemos não mais ficar pensando nas coisas daqui, nós vamos ter uma mente renovada, mas para isso a gente precisa de velocidade e capacidade de upload. Como é que chama isso? De subir as coisas. Nós precisamos de capacidade para subir, velocidade para subir a nossa mente. Então, tanto buscar as coisas do alto, como pensar nas coisas do alto, precisa de uma boa conexão. E o Senhor já deixou essa conexão totalmente disponível. Nós podemos ter essa conexão. E aí, quando nós vamos lá para 1 João, capítulo 1, no versículo 3, fala assim: e vimos e ouvimos, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então aqui nós temos essas duas comunhões, ou essas duas conexões. João fala o seguinte: olha, nós estamos falando isso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, nós queremos restabelecer a conexão de vocês conosco. Por quê? Porque a nossa conexão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus finalmente tinha na terra a conexão que Ele sonhava ter desde lá na eternidade passada. E essas pessoas que já tinham essa conexão estavam querendo incluir mais pessoas na conexão. Por quê? Porque eles sabiam que a conexão dava conta. Ela não ia ficar mais fraca, ela não ia ficar mais lenta, pelo contrário, ela ia ficar mais forte e mais rápida ainda, porque era a conexão entre todas as pessoas. Então, irmãos, o que nós fazemos quando nós saímos para pregar o Evangelho? Nós estamos trazendo mais gente para a conexão. Quando você está num lugar que a conexão é limitada e tem senha,
Você não passa a senha para ninguém, porque você quer a conexão só para você. É ou não é? Porque se mais gente entrar, a conexão não dá conta. Deus não é assim. E na conexão com Deus, nós também não podemos ser assim. Irmãos, nós vamos passar a senha da conexão com Deus para todo mundo que nós encontrarmos. Porque nós confiamos nessa conexão. Nós sabemos que ela não vai falhar. Nós sabemos que ela vai dar conta. E que quanto mais pessoas vierem para essa conexão, mais nós vamos ter comunhão com Deus e uns com os outros. Quem aqui tem saído para passar a senha para outras pessoas? Levante a mão. Está vendo? Isso é contrário ao que 2 Timóteo 3:1 fala. Os homens serão egoístas. Eles não vão passar a senha para ninguém. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos passando a senha para todo mundo. Todo mundo. Você chega para as pessoas com uma camiseta escrito: posso passar a conexão para você? Porque nós sabemos que essa é a necessidade delas. Reconectar com Deus. Então, hoje, irmãos, nós estamos seguindo o caminho contrário desse mundo. Cada pessoa no mundo pensa em si mesmo. O Senhor está nos tirando dessa situação. Nós estamos pensando nos outros. E queremos que a conexão deles seja não só com Deus, mas também conosco. Então, nós não apenas pregamos o Evangelho, nós não apenas passamos os livros, mas também nós pegamos o nome delas para levar para quê? Para a rede de conexão. Porque nós queremos que elas também se conectem conosco depois daquilo. Não é uma conexão única. Não é uma conexão apenas naquele momento, naquele lugar, você ora por elas e pronto. Não, você quer trazê-las para esse ambiente em que a conexão é boa. Vocês já tiveram a experiência de contatar alguém, posso orar por você? E a pessoa fala assim: não, eu oro todos os dias, hoje mesmo eu já orei, eu tenho a minha conexão com Deus, individualmente. Muito obrigado, e vai embora. Essa pessoa pode ter até uma conexão com Deus, mas essa conexão, embora seja muito boa, ainda não é tudo o que Deus quer para ela, para essa pessoa. Deus quer que ela se conecte também com o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Não apenas temos conexão com a cabeça, que é Cristo, nós temos conexão uns com os outros. Servimos uns aos outros, temos comunhão uns com os outros, levamos as cargas uns dos outros, perdoamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Vocês já notaram quantos versículos no Novo Testamento tem essa expressão uns aos outros? O Novo Testamento está cheio desses versículos. O que é isso? Conexão. E a conexão vem por meio da palavra. E não só por meio da palavra, mas também por meio da luz e do sangue. Eu queria ler com vocês agora 1 João, capítulo... Não, eu já li o capítulo 1, certo? Versículo 3. Que fala o seguinte... Não, o versículo 7 agora. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que interessante aqui.
O sangue não é o preço que o Senhor pagou para restabelecer a nossa comunhão com Deus? Sim, certo? Mas aqui, o versículo diz que o sangue não tem apenas influência na nossa comunhão com Deus, mas também na nossa comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós ainda temos o pecado em nós. E quando nós temos um relacionamento um com o outro, o pecado que, embora nós já tenhamos nos libertado da condenação do pecado, nós não nos libertamos da presença do pecado. O pecado ainda habita em nós, e nós, na hora de nos relacionar com os outros, muitas vezes, ofendemos uns aos outros. Temos problemas uns com os outros. Mas, se nós aplicamos o sangue, nós não apenas restabelecemos a nossa comunhão com Deus, mas também a nossa comunhão uns com os outros. Nós precisamos buscar mais a nossa santificação, a transformação, para que a nossa comunhão uns com os outros tenha cada vez menos interferência, ruído, coisas que atrapalham. Dessa maneira, nós podemos realmente ter uma vida plena. É isso que nós queremos deixar muito claro para vocês, especialmente nesta manhã. Neos. Quem são os neos? São aqueles que se reconectaram, ou aqueles que hoje participam da mesma conexão, da mesma comunhão, do mesmo relacionamento que existe entre o pai e o filho. Por quê? Porque nós somos filhos. Isso precisa ficar claro para todos nós. Quem somos nós? Filhos. E por que então nós temos essa conexão? Porque somos filhos. Quando nós estamos em casa, nosso pai assina a internet e nós temos o acesso ao uso dessa internet. Por quê? Porque nós estamos em casa, é a nossa família. Nós usamos a internet porque nosso pai providenciou isso. Deus tem essa internet e Ele providenciou essa conexão para todos os filhos, que é o que nós somos hoje. Agora, talvez alguns de vocês ainda não tenham tido vocês não assinaram o contrato da operadora. Talvez vocês tenham ainda uma conexão não muito estável com Deus. Então, nesta manhã, nós queremos encare isso aqui como um telemarketing, né? Eu sou o cara do telemarketing, estou oferecendo essa conexão para vocês. Então eu queria ler com vocês Deuteronômio. Capítulo... Não, eu estou em números, não ia achar nunca, né? Aqui. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. O Senhor fala: Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, Ele está colocando diante de vocês a conexão ou a desconexão. O Senhor é o dono dessa operadora. E Ele está colocando isso à sua disposição. E nós aqui nessa conferência somos os profissionais do telemarketing. Nós estamos apresentando isso para vocês. Mas diferente dos profissionais de telemarketing que apresentam um plano que tem um preço, isso aqui é gratuito. Mas há uma parte que vocês têm de fazer.
é crer. Então, no 16 fala assim: se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno. Olha só, se guardarem o mandamento. O que é o mandamento? É a palavra. Então, quando você vai contratar uma internet, você tem ali um contrato escrito. Você tem de aceitar os termos do contrato. Bom, o senhor também tem um contrato. E os termos do contrato estão escritos onde? Na palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Falando a palavra. O que vocês estão fazendo? Ouvindo a palavra. Mas para isso vocês precisam aceitar os termos do contrato. E ele continua: que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. Ou seja, vocês terão a conexão e vão passar essa conexão para muita gente. É isso que o Senhor está falando aqui. Aceitem os termos do contrato, recebam essa conexão plena, maravilhosa, e vocês vão se reconectar comigo, e eu sou vida. Então vocês viverão. E essa mesma vida não é uma vida egoísta, ela vai querer se multiplicar para outras pessoas, então vocês vão se multiplicar. E quanto mais vocês se multiplicarem, mais a conexão vai ser espalhada, mais a vida vai ser espalhada, e mais eu terei pessoas conectadas a mim. É isso que Deus está falando. Eu quero muita gente conectada, porque a minha conexão é boa. Deus sabe o que tem. Ele não tem problema nenhum de autoestima. Ele sabe muito bem o que Ele é, o que Ele tem, e tudo que Ele tem para fornecer por meio dessa conexão. Então Ele está falando para nós: olhe, eu quero que você se conecte a mim, porque assim vocês não serão os únicos, vocês terão muitos outros também. Aí no versículo 18, versículo 19: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, a conexão ou a desconexão. Escolham, pois, a vida, escolham a bênção, escolham a conexão, para que vocês vivam, vocês e aqueles para quem vocês passarem a senha dessa mesma conexão. Então, nesta manhã, nós queremos perguntar a você: você está seguro da sua conexão? Talvez alguns aqui ainda estejam um pouco inseguros. Talvez alguns aqui não tenham lido ainda o contrato e não tenham aceitado os termos e condições. Você precisa aceitar, ainda que seja no celular, você precisa aceitar para poder ter acesso. Então, nesta manhã, nós queremos dar a você a oportunidade de aceitar. Você aceita os termos e condições, aceitando quem? A Cristo. Então, se você tem dúvida quanto à sua conexão, nós queremos apresentar para você esse contrato e queremos pedir a você que fique em pé nesse momento, para que a gente ore por você, para que você aceite os termos e compromissos desse contrato, que é a palavra de Deus. Que talvez até você já esteja mergulhando nela, imergindo nela, mas ainda assim talvez você queira ter uma certeza. Uma certeza. Não, eu quero essa conexão.
Porque na minha vida ainda há vários lugares por onde eu passo que a conexão fica falha, eu me desconecto. Ainda há vários lugares em que há uma região de sombra, eu não me conecto bem com Deus. Mas eu quero ter essa conexão plena. Eu quero aceitar o plano do Senhor. Eu quero que esse plano seja meu. Eu quero clicar no aceite e eu quero ter pleno acesso ao que Deus tem para mim. Então, se você ainda tem essa dúvida, ou se você gostaria de deixar claro que você já aceitou esse contrato, nós queremos orar por você e queremos orar com você. Posso orar por vocês? Para que vocês tenham essa plena conexão. Então agora, foquem no provedor. Ok? Foquem no provedor. Repitam comigo: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem um plano para mim. O Senhor me criou para me conectar a Ti. E no passado eu não fui tão conectado assim. Eu tinha outros planos, outros provedores. Eu me conectava a outras coisas. Mas neste momento, Senhor, eu me arrependo. Me arrependo de todas as minhas conexões, de tudo que eu vi que não eram o próprio Senhor, de tudo a que me liguei, me conectei, que não era o próprio Senhor. E eu quero assinar o contrato de exclusividade com o Senhor. Eu quero ser só Teu. Eu quero ter apenas o Teu plano. Eu quero jogar fora todos os outros planos. Eu quero a Tua conexão. Ela é maravilhosa. Ela é plena. Ela não falha. Tem a maior velocidade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu Te amo, Senhor. E eu quero me conectar a Ti. Neste momento, eu aceito os termos do contrato. Eu sou Teu. Sou Teu filho. E tenho acesso à plena convicção que há em casa. E também quero me conectar com os meus irmãos. Obrigado pelos meus irmãos. Eu amo os meus irmãos. E quero estar junto com eles o tempo todo. Eles são amados e eu tenho neles todo o meu prazer. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.